nós voltamos ao vivo ao debate entre os candidatos ao governo do Maranhão, promovido pela TV Difusora e transmitido para todo o estado pelas emissoras afiliadas, pelo sistema difusora de rádio e pelo portal iDifusora. No bloco anterior, o candidato Lobão Filho se sentiu ofendido, fez um pedido de direito de resposta. A nossa comissão julgadora avaliou que ele vai receber esse direito de resposta. Então, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua defesa, candidato. Marcelo, eu no bloco passado ouvi a colocação do candidato Flávio Dino com seu hábito natural da agressão vazia, desnecessária, fazendo referências negativas ao meu irmão. Flávio, quero dizer a você que meu irmão é um empresário grande, com obras em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, obras em Brasília, obras grandes e estradas no Maranhão também. A empresa dele jamais venceu licitações que não tenham sido com edital público, nunca teve dispensa de licitação e várias delas vencidas na justiça. Quero dizer que ele gera muito emprego, diferente de você que jamais gerou um emprego na sua vida, jamais gerou uma oportunidade de trabalho para um brasileiro. Ele gera muitos, como eu também. Somos empreendedores, acreditamos na construção de um país pelo trabalho. Nós trabalhamos e geramos oportunidades de emprego. Outros jamais geraram e quando administraram foram péssimos administradores. Registrando aqui que houve um pedido de direito de resposta do candidato Flávio Dino, que a nossa comissão julgadora julgou indeferido esse pedido. Eu gostaria de formular um novo pedido de resposta. Resposta. Durante o intervalo a gente vai levar a gente vai levar o seu pedido até a nossa comissão. Vamos lá então. Nesse bloco haverá perguntas de telespectadores para os candidatos e também de candidato para candidato. Vamos começar então com o primeiro sorteio. A pergunta de um eleitor aqui. Atenção, é a pergunta de número 12. Pergunta de Pedro Alves, é uma pergunta sobre saúde. De Bacabal, no Maranhão. Quem vai responder essa pergunta dele é o candidato Lobão Filho. O senhor tem, portanto, 2 minutos, candidato. E eu gostaria de saber se eles vão melhorar em termos de estado a nossa saúde, porque não é só aqui no Bacabal, mas em quase todos os estados tem uma carência muito grande. Pois não. Pedro, a saúde do nosso estado foi enfrentada pela governadora Rosiana com coragem. Fez um grande investimento na saúde. Construiu 72 hospitais. A maioria, grande, mas esmagadora maioria, já em operação e em funcionamento. É claro que todo um grande sistema que precisou ser trabalhado com tanto afinco tem algumas distorções que precisam ser corrigidas. Precisa se reequilibrar esse sistema. Há uma concentração excessiva em alguns municípios, há carência em outros. Não é um sistema perfeito, mas nós avançamos demais na saúde. Temos aí um modelo que hoje temos a parte de equipamentos e construção de hospitais, temos os médicos do programa Mais Médicos do governo federal, temos um conjunto de ações de investimento na saúde que estão efetivamente dando resultado. A prova disso é que os recentes índices publicados mostram que o Maranhão avançou incrivelmente na qualidade de saúde do estado. Índices oficiais, publicados agora recentemente, há menos de uma semana, mostrando que o Maranhão avançou várias posições em relação a outros estados. É claro que muito ainda precisa ser feito. A saúde é um problema dinâmico, precisa ser enfrentado a todo momento, desde a sua base, cuidando da alimentação, cuidando da qualidade de vida do ser humano, fazendo a saúde preventiva, dando oportunidade para que a gente possa diminuir o afluxo de pessoas aos hospitais, fazendo consultas por telefone. Tem um programa muito interessante no meu programa de governo do PAN sobre exatamente o Alô Doutor, que é um programa que vai trazer uma inovação muito grande ao estado do Maranhão. Poderemos tirar as dúvidas, que são dúvidas corriqueiras em relação à saúde, para evitar dos nossos cidadãos terem que se dirigir ao hospital pelo telefone. E assim, com imaginação, criatividade e ações efetivas do Estado, nós vamos fazer realmente uma verdadeira revolução na saúde do nosso cidadão. Muito obrigado, candidato. E nós vamos agora para o sorteio da próxima pergunta de eleitor. A pergunta é do Daniel Oliveira, ele é de São Luís. Pergunta de número 5 é uma pergunta sobre segurança nos presídios. E quem vai responder a essa pergunta é o candidato Flávio Dino, do PCdoB. Vamos ver então a pergunta. Eu gostaria de perguntar ao candidato quais são as propostas que ele vai fazer com relação ao sistema penitenciário do Maranhão, que está caótico, até hoje nunca houve melhorias
E a gente gostaria de saber quais são essas propostas. 2 minutos, candidato. É curioso ver o candidato Edinho Lobão falar de 72 hospitais que não existem, falar de um programa chamado Alô Doutor, que viola o Código de Ética Médica, porque consulta médica por telefone. Vocês vejam, imagina o senhor, a senhora que nos assiste nesse momento, o que seria isto? Qual é o sistema de saúde que eles estão propondo? Sistema de saúde que não tem hospital, tudo é substituído por um telefone. Realmente é algo surpreendente, né? E esse modo de gerir desastroso o nosso Estado fez com que casos como a da Hi-Tech, que incomodaram o candidato, ele ficou realmente muito preocupado, nervoso, tenso. Eu entendo porque esses negócios da Hi-Tech no Maranhão e no Brasil, o senhor sabe que são terríveis. Inclusive no Mato Grosso mesmo, o Tribunal de Contas da União está investigando obras que não foram entregues, situação de Imperatriz, o senhor sabe disso. E essas estradas, realmente a situação das estradas no Maranhão, as que deveriam ser executadas pela Hi-Tech, é uma coisa lamentável. É por isso que nós estamos aqui. E dizer ao jovem que essa questão do sistema penitenciário nos preocupa muito. Nós temos um programa visando a emergência, chamar as entidades, a Defensoria Pública, para ajudar na execução penal, usar o método APAC, um método vitorioso que foi implantado na cidade de Pedreiras, em outros estados, garantir que a comunidade participe da gestão penitenciária, aplicar bem os recursos federais, construindo pequenas unidades, aproximando a execução penal das comunidades e fazendo com isso que a lei de execução penal seja cumprida. Nós vamos por fim a essa barbárie que é atualmente a situação das penitenciárias no Maranhão. No meu governo, nós vamos cuidar disso com seriedade, porque os direitos das pessoas serão respeitados. Ok, nós vamos então agora a pergunta para o candidato. Vamos analisar durante o intervalo. Vamos agora à pergunta que será feita ao candidato Pedrosa. Pergunta feita por um eleitor do Maranhão, vamos lá. Pergunta de número 13, do Fábio Henrique. Ele é de São Luís, a pergunta sobre infraestrutura. Vamos ouvir a pergunta. Gostaria de saber qual a política que ele vai adotar sobre acessibilidade. Pois não, candidato. Fábio, boa pergunta, porque esse é um tema dificilmente discutido em eleições. Entra mandato e sai mandato, ninguém discute a questão da acessibilidade. Primeira coisa, dá apoio aos conselhos para que a sociedade civil possa deliberar sobre a política pública voltada para a pessoa com deficiência. Isso diz respeito também a um modelo de gestão que tenha como preocupação central os direitos humanos fundamentais. A acessibilidade diz respeito à proteção de grupos vulneráveis que estão hoje participando ativamente das discussões políticas, na formatação de políticas públicas endereçadas a esses segmentos. Nós queremos, em primeiro lugar, abrir uma interlocução importante com o órgão do Ministério Público, no sentido de fazer cumprir a lei da acessibilidade, fazendo com que essas pessoas possam ser respeitadas na hora que vão entrar no ônibus, na hora que vão acessar os edifícios públicos, especialmente. Nós temos que dar um tratamento especial a centros de especialidade para que essas pessoas possam ser atendidas no serviço público, na rede hospitalar de atenção básica, e nós precisamos também fazer com que nós possamos discutir uma nova matriz de urbanidade, de forma que as calçadas, os órgãos públicos e privados, articulando parcerias, inclusive com a rede privada, para que essas pessoas possam ser respeitadas no seu direito de ir e vir. Nesse sentido, nós precisamos quebrar com essa estrutura da cidade, que não permite que os pedestres e as pessoas que são cadeirantes se desloquem de forma livre pelas calçadas, pelos passeios, pelas praças. Nós temos a intenção de revisitar toda essa política de urbanização de forma a conceber a presença dessas pessoas também. Muito obrigado, candidato. E agora, prosseguindo com as regras do debate, nós vamos ter perguntas de candidato para candidato. E dessa vez nós vamos inverter o que aconteceu no primeiro bloco. Por exemplo, se o candidato A perguntou para o candidato B, agora o candidato B pergunta para o candidato A. E dessa maneira, o candidato Flávio Dino, do PCdoB, vai fazer a primeira pergunta para o candidato Lobão Filho, do PMDB. O senhor tem 1 minuto, candidato.
Candidato Edinho Lobão, o senhor construiu um prédio, a difusora construiu um prédio na Avenida São Luís, Rei de França, em São Luís. Esse prédio, a placa está lá até hoje, é residencial. Os apartamentos não foram vendidos, o prédio ficou muito tempo fechado. E aí, finalmente, esse prédio foi alugado pela Secretaria de Saúde por R$30 mil por mês. Dinheiro que é muito significativo, equivale a muitos meses de trabalho de um trabalhador, e lá continua fechado, abandonado. Há somente uma placa que foi colocada após a denúncia da bancada de oposição, e nada funciona efetivamente. Então eu queria perguntar ao candidato Edinho Lobão se ele acha ético, se ele acha honesto, um homem rico, um homem de posses, receber dinheiro por uma clínica fantasma que não funciona atendendo a população. 2 minutos, candidato. O candidato Flávio fala de um assunto que já foi explicado, inclusive, no último debate. Mas eu vou explicar para ele, porque eu acho que ele não prestou atenção. O meu prédio que foi alugado, eu já estou fora da gestão da difusora das minhas empresas tem quase 7 anos. Sou senador da República. E os meus gerentes realmente alugaram, através de uma corretora, um prédio para o governo do Estado, para fazer ali uma clínica de oncologia. O candidato Flávio usou uma propaganda para dizer que ia gastar 20 milhões, vender patrimônio do Estado, para fazer um hospital do câncer. E o governo achou uma solução criativa, gastando R$30 mil por mês para dar solução parcial ao problema. Um prédio de 2.500 metros quadrados, é um prédio num terreno muito grande, numa via de alto trânsito, é um prédio que poderia ter sido alugado muito mais caro, não vi nenhum prejuízo ao Estado, o prédio está em adaptação, é um prédio que foi construído realmente para ser residencial, mas pela posição estratégica dele, ele foi estudado para ser usado da forma como foi exposto aqui. O candidato Flávio devia explicar outras coisas mais importantes, como os escândalos corriqueiros da gestão dele da Embratur, onde ele teve, sim, suas contas auditadas pela Controladoria Geral da União, que pediu a ele, recomendou que ele devolvesse R$1.800.000 por contratações sem licitação, por adesão. Contratos que envergonham a gestão dele. Ele que se diz juiz, mas quando ele teve a oportunidade, ele mostrou realmente como é que é a característica de gestão dele. Uma característica que absolutamente não traz orgulho nenhum a nenhum maranhense e só envergonha a ele próprio como ex-juiz. 1 minuto para a réplica, candidato. Bem, o fato é falso, a CGU aprovou minhas contas. O contrato referido é de 2009, eu assumi a presidência da Embratur em 2011 e nunca houve nenhuma decisão no sentido de que eu devolva dinheiro a ninguém. Isso é faltar com a verdade em relação ao senhor, e eu lamento muito que isso aconteça por parte da campanha do nosso adversário. Agora veja o senhor, ele acha que câncer é uma coisa de menor importância. Eu acho de grande importância. Por isso vou vender a casa de festa do governo do Estado, onde servem salmão, caviar, lagosta, para construir um hospital decente. E nós vamos pôr fim a esse modelo que ele está propondo aqui. Clínica fantasma e consulta médica por telefone. É claro que um sistema de saúde deste é desrespeitoso em relação ao cidadão, é antiético, é imoral, e nós vamos combater essas irregularidades. Sua tréplica, candidato Lobão Filho. É falso? Não é falso, não. Ele prorrogou um contrato de 2009 na gestão dele em 2012. E o relatório do CGU existe sim. E não obriga, porque o CGU não obriga, mas recomenda que ele devolva o dinheiro, R$1.800.000. Mas agora, a meu pedido, o TCU, este sim com poder para obrigar ele a devolver o dinheiro, o TCU está analisando o relatório concluso da CGU. Ele pode tergiversar, enganar, tentar passar uma falsa impressão, mas o fato é o fato. Ele está sim, pelo relatório da CGU, compelido, recomendado a devolver o dinheiro que ele mal administrou e que ele deu outra destinação, fazendo um superfaturamento apontado pelo relatório e agora com certeza será corroborado pelo TCU.
Vejamos que chegou agora a hora dos candidatos abrirem suas vidas e as pessoas poderem realmente saber quem é quem dentro desse jogo de campanha. Obrigado, candidato. Então agora, pela ordem do sorteio... Só pedir direito de resposta. Tá, durante o intervalo serão analisados todos os pedidos de direito de resposta do senhor e também do candidato Lobão. Obrigado. Agora nós vamos ter a pergunta do candidato Lobão Filho para o candidato Pedrosa. O senhor tem 1 minuto para a pergunta, candidato. Candidato Pedrosa, nós estamos vendo aí na cidade o caos na administração da Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal que foi eleita com o discurso da mudança, que vai mudar, vamos mudar o Maranhão, mudar os procedimentos, precisamos mudar o Maranhão. Então, vários candidatos apresentaram declarações na televisão para o público, para o povo, para esse que nos assiste agora, dizendo que estava na hora de mudar. O que você acha que mudou aqui de verdade na cidade de São Luís? Obrigado, candidato Edson Lobão Filho. Nós temos hoje uma perspectiva sombria para o estado do Maranhão se nós formos apregoar a mudança a partir da gestão da Prefeitura Municipal de São Luís. Qualquer cidadão em sã consciência de São Luís sabe que essa gestão perdeu totalmente a referência. E nós já estamos mais da metade do mandato e até agora não se vê sinal algum de que nós vamos ter um paradigma de mudança para poder substituir o Grupo Sarney, por exemplo, que seja mais eficiente, que seja mais aberto à participação da sociedade e possa dialogar com uma outra concepção de gestão. Nós discordamos dos dois modelos que estão aí. Nós discordamos do modelo que está sendo capitaneado pelo candidato Flávio Dino e também temos duras críticas em relação ao modelo liderado pelo Grupo Sarney, depois de tantos anos de administração, que conseguiu jogar o estado do Maranhão sem nenhuma marca de gestão para patamares, para indicadores sociais tão sofríveis. A nossa proposta é um paradigma totalmente diferente, é um modelo de administração totalmente diferente, mais aberto, que tenha como centro da sua estratégia desenvolvimento, educação, e aí educadores valorizados e não protestando acorrentados no prédio da prefeitura. Um modelo de desenvolvimento que contempla as grandes maiorias através da reforma agrária e não do latifúndio. Aí os dois grupos são profundamente comprometidos com o latifúndio, com esse modelo de agronegócio profundamente excludente e impactante. E nós queremos fazer isso a partir de uma proposta de moralização da gestão pública, firmando alianças com trajetórias, com biografias profundamente comprometidas com a ética e com o combate à corrupção. O senhor tem, portanto, 1 minuto, candidato Lobão Filho. Pedrosa, eu vou fazer uma informação aqui factual, não de impressão ou de análise minha. Dentro da Prefeitura de São Luís, o maior problema que hoje existe dentro da Prefeitura é a Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação que condena 90 mil estudantes a mais de 90 dias de greve, sem aula e tratando muito mal a classe dos professores. Esta Secretaria de Educação entregue a um partido político, entregue ao PCdoB. O PCdoB, que já teve um desses secretários demitidos dentro da imprensa sob denúncias de corrupção, sendo substituído logo por um a seguir. O mesmo secretaria que acaba de contratar por 50 milhões de reais uma empresa de São Paulo, já condenada pelo TCU, para fornecer merenda escolar. É essa a mudança que nós queremos para o nosso estado? Candidato Pedrosa, 1 minuto. Nesse aspecto da gestão da educação, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Eu acho que nós precisamos de um novo modelo. Eu acho que a educação ela é um referencial para que nós possamos alcançar novos patamares, novos indicadores sociais, um tipo de desenvolvimento diferenciado que possa incluir a periferia, que possa incluir o jovem mais pobre, o negro, o quilombola, o índio. E nós precisamos ter esse referencial não apenas nos municípios, nós temos que trazer esse referencial para dentro da gestão do Estado. Romper com esse modelo clientelista, com esse modelo de grupos
privados se apropriando dos recursos públicos. A nossa referência é de uma gestão, e vocês ficam debatendo isso aqui durante esse diálogo que nós estamos fazendo, que aponta exatamente para isso. É preciso renovar, é preciso varrer a velha política do Estado do Maranhão. Muito obrigado. Então, a última pergunta deste bloco de candidato para candidato é a pergunta do candidato Pedrosa para o candidato Flávio Dino. O senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta, candidato. Flávio, nós vivemos num estado que é o campeão de conflitos agrários a nível nacional. Nós chegamos este ano pela 4ª vez consecutiva a essa triste honraria. O Maranhão não consegue dialogar com a agricultura familiar, não consegue dialogar com o órgão federal de reforma agrária, e o Maranhão principalmente não consegue dialogar com outro modelo de desenvolvimento que não seja aquele centrado na monocultura, no grande latifúndio, nos critérios agroexportadores para o desenvolvimento, na ferrovia Carajás, na plantação de eucalipto, nas siderurgias. Eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência se existe uma perspectiva diferente para essa matriz que foi idealizada de governo para o Estado do Maranhão. O senhor tem 2 minutos para a sua resposta, candidato. Bom, em primeiro lugar, é importante acentuar que a Prefeitura de São Luís não está sendo julgada nessa eleição. Quem está sendo julgado é o governo do Maranhão. Acho que o candidato Edinho Lobão já está pensando na eleição, quem sabe, próxima, de 2016. Agora é hora de debater os problemas do Estado. A Prefeitura de São Luís tomou posse há pouco mais de 1 ano. E é natural que haja dificuldades, sobretudo considerando a sabotagem desumana, a perseguição desonesta que é feita pelo governo do Estado contra a administração municipal de São Luís. O senhor sabe quanto de recursos o governo do Estado repassou para a Prefeitura de São Luís em convênios? 0. Enquanto isso, as prefeituras que são aliadas ao grupo recebem dinheiro, recebem incentivos, recebem apoio. É evidente que as dificuldades vão ser resolvidas paulatinamente, progressivamente. Por isso, posso afirmar que abrir 25 mil novas vagas na rede municipal, conseguir 50 novos ônibus, melhorar a qualidade dos serviços é um processo que está em andamento. Em relação ao final do mandato, é claro, a sociedade deve julgar o prefeito Edivaldo. Agora, não é justo pretender julgá-lo agora, quando ele sequer participa desse debate. Em relação ao modelo de desenvolvimento, embora o candidato Pedrosa goste de realçar diferenças, ele sabe que nós temos muito mais afinidades, porque somos filhos das lutas sociais e defendemos um novo projeto de desenvolvimento baseado na soberania dos mais pobres, dos excluídos, dos condenados por essas políticas voltadas apenas aos grandes grupos. Na verdade, são 3 famílias que se apoderaram do poder político e dos negócios no nosso Estado. E isso explica a continuidade desse modelo perverso que exclui o povo e que nega oportunidades para a maioria da população. Candidato Pedrosa será analisado durante o intervalo. Candidato, agora o candidato Pedrosa tem 1 minuto de réplica. A minha divergência básica com o candidato Flávio Dino diz respeito a uma orientação de governo, principalmente do governo federal, e o partido dele constitui a base de sustentação desse governo, juntamente com o partido do candidato Edinho Lobão, de uma perspectiva de abandono da reforma agrária, uma aliança prioritária com a bancada ruralista, que impede que o Brasil tenha uma matriz de desenvolvimento alternativa a esse modelo que eu estou criticando agora. Então, é preciso ter um pouco de coerência. A nossa divergência básica, e ela é uma divergência qualificada, em alto nível, sem pedido de direito de resposta para nenhum dos dois, é no sentido de reafirmar que é possível fazer um governo direcionado para a produção interna, o abastecimento interno, incluindo as grandes maiorias, não apenas através da transferência de renda, mas da perspectiva da emancipação através do trabalho também. Agora 1 minuto de tréplica do candidato Flávio Dino. Quando eu fui juiz federal, o cargo que exerci com muita honra por 12 anos, ajudei muito a reforma agrária no nosso Estado, a desapropriações, a existência de assentamentos. A primeira área quilombola existente no Maranhão foi fruto de uma decisão judicial da minha autoria. Hoje tenho, com muito orgulho, o apoio da FETAEMA, dos sindicatos de trabalhadores rurais,
porque eles sabem que comigo eles serão ouvidos, terão a chance de participar da gestão das políticas públicas, e nós vamos garantir assistência técnica aos pequenos produtores, garantir acesso à terra, ao crédito, a políticas de comercialização, ou seja, além de dar a terra, dar as condições para produzir, porque nós queremos um Estado que seja de todos para todos. A minha trajetória de vida fala por mim. Independentemente das agressões do candidato Edinho Lobão, atrás nas pesquisas e com dificuldades, o senhor conhece, sabe que eu sou ficha limpa, posso andar de cabeça erguida, graças a Deus. E chegamos ao fim de mais um bloco do debate. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.